Ele está no meio de nós. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento que julgastes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observa o cisco no olho do teu irmão, e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas, a palavra de Deus anunciada. Podem sentar-se. Minha saudação fraterna e amiga a você presente aqui na Basílica Velha, aos padres concelebrantes, aos ministros leitores, ao Juninho, ao Gabriel, nossos animadores musicais, a você que nos acompanha pelos meios de comunicação, pela TV Aparecida, santuário presente aí no seu lar, celebrando a sua fé neste caminhar, nesse tempo de tantos desafios. Iniciamos hoje essa celebração pensando em tantas pessoas que partiram, e com toda certeza a nossa fé é na vida que continua junto de Deus. Hoje a liturgia é a liturgia que faz memória de São Luís Gonzaga e traz algumas leituras bonitas também para que nós possamos rezar, para que nós possamos pensar a nossa vida. A primeira leitura que nós ouvimos vai nos falar sobre Abraão. A figura de Abraão estabelece uma ligação muito bonita e importante nessa trajetória em que nós pensamos a história da humanidade e as origens do povo bíblico, desse povo que foi escolhido por Deus para mostrar a todos os povos como Deus desejava que pudessem viver. É uma grande chave para que nós possamos entender essa teologia da história, da forma como Deus foi conduzindo essa história e da forma como Deus vai imaginando o seu sonho tornar-se realidade nessa caminhada. Abraão encarna a promessa da bênção, ser abençoado. Saindo de Ur, ele sai com essa promessa, e é alguém que se faz escolhido por Deus, e no meio de um contexto de uma humanidade pecadora, para mostrar a forma como Deus desejava que fosse a vida humana. É a eleição que mostra que a humanidade tem futuro, que nada está perdido. Abraão respondeu de uma forma muito livre ao chamado que Deus lhe faz. Nós ouvimos na primeira leitura que ele já tinha 75 anos e tinha uma vida estabelecida lá na cidade de Ur, e uma vida tranquila. Ele pega tudo aquilo que ele tinha de riqueza para pôr-se a caminho, e põe-se a caminho a um convite de um Deus que ainda ele não tinha estabelecido um conhecimento mais profundo, mas ele se deixou levar por esse convite.
Nós não ouvimos nessas leituras e nessa leitura que acabamos de ver, que não se fala da razão da escolha de Abraão, mas é uma eleição fundada no amor. Deus amou, e nós temos certeza, Deus ama sempre por primeiro, e por conta do amor, Ele chama Abraão, e Abraão, neste caminho, se deixa levar plenamente, se abandona nesse caminho, na confiança em Deus. E com essa confiança, ele vai partir para uma terra desconhecida, uma terra que já era ocupada por gente rica e poderosa, e vai se estabelecer em uma zona árida e sem vida. Mas Abraão era este que se colocou na confiança do Senhor, e que nessa confiança, ao longo do caminho, ele foi se deixando moldar também. Era Deus que ia orientando, era Deus que ia educando Abraão para esse grande projeto que ele desejava que Abraão pudesse vivenciar. Sua esperança está apenas no Senhor. Este ano, nós tivemos a oportunidade de ver o Papa Francisco fazer uma visita muito significativa numa cidade, num país que vive uma realidade de tanto desencontro por conta da violência, por conta do terrorismo, que é o Iraque. E no Iraque está a cidade de Ur, dos caldeus, e o Papa Francisco esteve nessa cidade, que é muito significativa. Abraão, ele tem um símbolo muito forte, tanto para os cristãos, nós católicos, mas também para os muçulmanos, como também para os judeus. Quem sabe, retomando essa experiência de Abraão e desse chamado de Deus, nos coloquemos mais atentos a escutar o Senhor, e nos coloquemos também num caminho mais confiante em Deus, apesar dos desafios. Quem sabe, como nos dizia a campanha da fraternidade desse ano, sendo construtores de pontes de paz, de pontes da bondade e do amor de Deus. E hoje o Evangelho de Mateus traz essa realidade: não julgueis e não fazeis essa atitude, a medida com que medirdes, você vai ser medido. Não julgueis, porque você vai ser julgado da mesma forma. Nos leva a pensar sobre a forma como, às vezes, na arrogância nós vivemos. Nós queremos e vemos muitas vezes os defeitos dos outros, apontamos o dedo para os outros, e nos achamos melhores, que não erramos, e sempre somos os primeiros a apontar o erro dos outros. Dizem que quando nós apontamos o dedo para alguém, tem 3 ou 4 dedos apontando para nós, né? Nós somos pessoas frágeis também, nós temos limites, mas Jesus vai nos mostrar que a medida que deve ser vivida por cada um e por cada uma é o amor, é a caridade, e consiste nesse julgamento que a preocupação que Jesus tem é em salvar, é em redimir, antes de julgar, antes de ver o erro da outra pessoa. Quem sabe nós possamos ajudar essa outra pessoa a ser uma pessoa melhor. Por isso que Jesus muitas vezes e em muitas oportunidades fala do perdão, perdoar quantas vezes for necessário, fala da correção fraterna, correção feita com amor, para que aquela pessoa que errou possa retomar o seu caminho. A correção fraterna e o perdão são o caminho. A vivência do amor e da caridade também é a forma da vivência cristã. E com toda certeza, quando nós olhamos a experiência de Abraão, Abraão teve que viver tudo isso ao longo desse caminho, da sua história de vida, até a chegada na terra prometida, até aquele momento em que ele vivenciou essa bondade e o amor de Deus em sua vida, pai da fé, porque ele se deixou levar pelo chamado de Deus e colocou-se plenamente nessa confiança em Deus. Hoje nós celebramos também
memória muito bonita de um jovem chamado São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, com 16 anos, ele fez um pedido para os seus pais que desejava entrar para a Companhia de Jesus, para a Ordem dos Jesuítas, fundada um pouquinho antes por Santo Inácio de Loyola, e que tem também uma força muito grande naquele contexto em que São Luís Gonzaga vivenciou. Jovem, 16 anos, mas ele teve um coração preparado e nesse contexto de uma formação familiar, o dedo da mãe. A mãe formou o coração de São Luís Gonzaga no amor. Ele tinha um olhar muito caritativo para aqueles que viviam ao seu entorno, desejava sempre ajudar e buscava vivenciar essa realidade do amor a Deus, mas expressando em gestos concretos àqueles com os quais convivia no dia a dia. Que São Luís Gonzaga nos seja também essa grande referência para o nosso caminhar. Olha que bonito hoje, nessa liturgia, celebrarmos essa experiência de Abraão, o pai da fé, se colocando plenamente na confiança em Deus. Essa experiência de São Luís Gonzaga, aos 16 anos, se deixando levar pela bondade e pelo amor de Deus em seu coração, e já tão jovem, se colocando na preparação, na companhia de Jesus, para ser essa grande referência para todos nós e para o mundo. Ele é o padroeiro da juventude. Que São Luís Gonzaga possa olhar por todos os nossos jovens, e que eles possam encontrar em São Luís Gonzaga essa referência da forma como nós também podemos buscar a santidade. Que assim possamos caminhar em nossa fé, e sabemos que mesmo nos desafios que nós estamos enfrentando nos dias atuais, o Senhor nos acompanha, o Senhor nos orienta, e a nossa querida mãe, a Senhora Aparecida, sempre estará a postos para nos socorrer em nossas aflições. Assim seja. Amém.